Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua história, que Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você é, que Deus guarde você, que Deus proteja você, que Deus abençoe a sua família, que em nome de Jesus Cristo você possa sentir-se abraçado pelo Senhor agora nesse momento, agraciado por Ele, que o Senhor venha guardá-lo, protegê-lo, que o Senhor venha estar com você a cada instante, a cada momento da sua vida, da sua história. Hoje é um dia também um pouco diferente para a gente. Nós não podemos estar no culto, não porque está proibido estar no culto agora, mas porque a gente está em reforma do templo. Algumas reformas estão sendo feitas lá e a gente hoje então não poderia usar o templo. Aproveitamos esse tempo de pandemia, de epidemia, para poder estar fazendo as coisas que precisam ser feitas no templo também. Então hoje nós teremos apenas uma palavra, não teremos o culto, teremos apenas uma mensagem para você, estaremos orando por você, por sua vida, você pode colocar aí o seu motivo de oração, nós vamos estar no final do culto orando por você, por sua família, pela sua casa. Eu quero dizer a todos vocês que estão conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus, e eu espero que em breve nós possamos estar juntos novamente, se abraçando, nos alegrando na presença do Senhor uns com os outros, na igreja do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Deus nos guardará e nos protegerá desse mal. Vamos orar, gostaria de convidar você para orar nesse momento, que Deus venha falar ao teu coração, acalmar o seu coração, que eu gostaria que você também lembrasse que as igrejas, os templos, não as igrejas, mas as entidades, os templos, essas estão fechadas. Mas Deus não está fechado, o céu não está fechado, a palavra de Deus não está fechada, a proclamação do Evangelho não está fechada, e muito menos a igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus somos nós, homens e mulheres, somos nós que fazemos parte da igreja. E quando chegar no céu não vai ter templo, vai ter apenas a igreja de Jesus. Ela estará aqui, fazendo, ou melhor dizendo, estará lá, fazendo a diferença na vida, ou melhor dizendo, com a vinda e também com a vida do próprio Deus em nossas vidas. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e nós queremos te agradecer pela tua bondade, Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Te agradecer a Deus pela tua graça, Deus, derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e guardado nesse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos livrado, Deus, da pandemia, da epidemia, ó Deus, deste vírus, ó Deus. Obrigado, Deus, pelas mãos ou pela tua mão poderosa que nos sustenta e nos guarda. E que em nome de Jesus Cristo nessa noite, Pai, possamos ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor. Ouvir, Senhor, meu Deus, meu Pai, a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E que venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, entender, ó Deus, o propósito do Senhor, ó Deus, para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, aos corações, às vidas, ó Deus. Transforma as histórias, ó Pai. Muda, Pai, as trajetórias para a glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está em Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós não é um dos profetas que as pessoas mais pregam. Aliás, é muito difícil você ver os profetas chamados menores sendo pregados nos púlpitos da igreja. Mas Amós, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor, seu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor, teu Deus. Talvez nós tenhamos que entender algumas coisas para entender a palavra do Senhor, e muitas vezes nós não entendemos. As pessoas pregam e as pessoas acabam não explicando muito bem, ou para a gente mesmo não fica muito claro o que a mensagem de Deus fala aos nossos corações. Amós, o significado do nome Amós, para você ter uma ideia, é aquele que carrega fardos, é aquele que leva fardos. E você olhar para Amós é apenas um boiadeiro, apenas um homem que estava no seu campo, cuidando do gado, e aí então Deus chama ele para pregar o evangelho a
centenas de quilômetros distante de onde ele estava. Amós havia nascido no sul, na região de Judá, depois do reino ser dividido entre reino do norte e reino do sul, onde a capital do reino do sul, Judá, era em Jerusalém, Benjamim. E Amós nasceu em Tecoa, uma cidade a 10 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e ele é chamado por Deus para pregar o evangelho, ou pregar as boas novas, ou a profecia de Deus, lá em Israel, cuja capital era Samaria, e quando o rei, que era Jeroboão II, reinava. Samaria, ou o reino do norte, Israel, ela vivia um tempo de grande prosperidade, de grande prosperidade. Havia fartura, era um tempo sem precedentes na história do reino de Israel. Jeroboão, o rei, havia reinado 40 anos, ou já reinando 40 anos sobre Israel. E nesses 40 anos, queridos, durante 40 anos, a palavra do Senhor só guarda 7 versículos para falar a respeito deste homem. De um homem, queridos, que não tem grandes feitos falados na Bíblia, apesar de ter por 40 anos governado uma nação que era do povo de Deus. Um homem, queridos, que durante toda a sua maldade, durante toda das suas idolatrias e todas as coisas ruins e más que fez, ainda assim ele prosperou, independente de ser ou não ser um verdadeiro servo de Deus. Às vezes, queridos, sabe o que acontece nos dias de hoje? É que a gente olha para as pessoas e a gente acredita que as pessoas só são abençoadas se elas forem prósperas. Ou a gente olha para outras pessoas e parece que o mal nunca irá se acabar. Aqui a gente olha para um rei que durante 40 anos esteve, queridos, fazendo tudo o que era mal e ruim aos olhos do Senhor. Jeroboão, para você ter uma ideia, ele construiu bezerros, touros, vacas de Bazã, como diz o capítulo 4, quando começa o capítulo 4 de Amós. Ele construiu lá em Betel, Betel significa casa de Deus, ou seja, na casa de Deus, no lugar onde Jacó, aonde Abraão tiveram um encontro com Deus, aonde sacrificaram a Deus, aonde disseram e consagraram a Deus o lugar, dizendo, esta é a casa de Deus. Agora, Jeroboão, um homem ímpio, constrói bezerros de ouro e leva sacerdotes, leva pessoas a adorarem e idolatrarem a deuses falsos. E a prosperidade chega naquele lugar. E então Deus chama um boiadeiro, Deus chama um vaqueiro, um homem que lá no capítulo 7 do próprio livro de Amós, versículo 14 e 15, ele diz, eu não sou profeta, eu não sou discípulo do profeta, eu sou boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou do meu gado e me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Sabe, queridos, Deus está procurando nos dias de hoje homens e mulheres que se coloquem na brecha para pregar o evangelho, para falar da verdade de Deus, para pregar contra tudo o que está acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus está pregando paz quando não há paz. O povo de Deus está pregando prosperidade quando não há prosperidade. E então muitas vezes, queridos, Deus precisa levantar homens e mulheres dispostos a pregar o arrependimento. A mensagem, queridos, a mensagem que Amós trazia ao povo era uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, chamando o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Um povo que não era sincero na prática religiosa, um povo que era injusto, desonesto, um povo que, apesar de toda a prosperidade política, toda a prosperidade econômica, cultural que desfrutava, tinha esquecido o verdadeiro Deus de Israel, aquele que havia dado todas as coisas. No capítulo 4, queridos, de Amós, você encontra dizendo que Deus fala a eles, ainda mais uma vez, vocês venham a Gilgal e vão até Betel, sacrifiquem, tragam seus dízimos. E se você ir um pouco mais adiante, você vai ver Deus falando a esse mesmo povo, as junções solenes de vocês, os ajudamentos solenes de vocês, os sacrifícios de vocês, as ofertas de vocês não dizem nada. Não dizem nada, porque a vida espiritual de Israel é muito parecida com a vida espiritual em que muitas igrejas que se declaram cristãs estão vivendo hoje em dia. Pessoas estão apenas pregando a prosperidade.
Pessoas apenas estão pregando as bênçãos do Senhor. Pessoas estão apenas pregando as coisas boas do Senhor, quando Deus quer que o seu povo volte, retorne para os seus caminhos, para a verdadeira adoração, porque é exatamente isso que diz a palavra do Senhor. E se você vê várias vezes no livro de Amós, a partir do capítulo 5, diz Deus dizendo: busquem o Senhor e terão vida, ou seja, voltem para mim. Deus chamando o povo ao arrependimento. A mensagem de Amós chega a Israel 150 anos antes de Israel ser dizimada, antes da Assíria invadir Israel, antes de Israel ter os seus homens levados para o mundo assírio e ter sido trazido homens de outras nações e colocados na Samaria ou Samária, e lá então virar um povo misto, um povo que não tinha mais nem descendência para poder se orgulhar. O que Deus quer hoje, o que Deus busca hoje, é homens e mulheres capazes ou dispostos a levar o fardo de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, para que pessoas se arrependam, para que pessoas mudem de vida, para que pessoas tenham suas vidas transformadas. A mensagem de Amós é uma mensagem de reprovação, uma mensagem, queridos, que vem do trono de Deus, que ele entrega, queridos, contra uma nação idólatra. E essa nação, queridos, apesar de toda a severidade, de toda a dureza que era essa palavra, não se volta para Deus, não se prepara para o encontro com Deus. E a mensagem é essa, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, o teu Criador. É a mesma mensagem que Deus faz para mim e para você nos dias de hoje. Prepara-te, prepara-te. Prepara-te, porque você se encontrará com o teu Criador mais cedo ou mais tarde. E nós vimos agora, queridos, nessa pandemia ou nessa epidemia, quando a gente conhece pessoas que de uma hora para outra foram ceifadas. Somente no Brasil mais de 310 mil pessoas já morreram. Pessoas que estavam vivas na semana passada, hoje já não estão mais. Pessoas que estavam ali prontas, quem sabe pessoas que nós amávamos, pessoas que nós conhecíamos, pessoas que nós tivemos ou tínhamos relacionamentos, e agora não existem mais porque partiram. E quem sabe muitos dessas 310 mil pessoas que partiram para a eternidade agora, no Brasil, fora do mundo, mas no Brasil, partiram sem conhecer Jesus. Ou partiram porque estavam muito mais preocupados com as coisas desse mundo, do que as coisas de Deus, do que as coisas de Jesus. Esses dias atrás eu ouvi pessoas zombando da fé cristã. Pessoas dizendo que aqueles que creem em Jesus, eles iriam para o céu, mas aquelas outras pessoas que não criam, iam para qualquer outro lugar, para onde realmente se importassem. Quando você olha para a palavra do Senhor, você vê, queridos, que o encontro com Deus, ele é inevitável. Você precisa estar preparado. Sabe por quê? Porque você não sabe a hora ao qual vai acontecer esse encontro com Deus na sua vida. Você não sabe o momento, o dia, você não sabe exatamente quando você vai encontrar a Deus. E se você olhar, queridos, para a palavra do Senhor, você vai ver um Deus todo-poderoso o tempo todo chamando um povo ao arrependimento, dizendo: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. E era exatamente essa palavra. Israel não ouviu a mensagem. Israel, ela deu de costas para Deus. Os mesmos profetas, ou melhor dizendo, naquele mesmo tempo de Amós, haviam Oséias, Jonas e outros profetas profetizando contra Jeroboão. E Jeroboão não ouviu. A prosperidade continuou. A prosperidade ainda tomou lugar, ela ainda continuou. E ainda assim você olha para a Bíblia e diz: como pode um povo mau ainda prosperar? É exatamente isso que tem acontecido em muitas vidas no Brasil e no mundo. Pessoas más estão prosperando, mas a prosperidade tem um tempo delimitado sobre Deus ou por Deus nessa terra. Então, querido, querida, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado porque você não sabe a hora. Você não sabe a hora que vai acontecer esse encontro que você terá com Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será breve, rápida, como um relâmpago quando você menos espera.
É isso que Jesus fala quando conta a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, queridos, a Bíblia diz que haviam 10 virgens, cinco chamados prudentes, 5 imprudentes ou loucas. Ambas dormiram, e se você entender o contexto judaico do casamento, era comum o noivo e seus amigos virem até a casa da noiva, e antes de entrarem à casa da noiva, terem lá as madrinhas, as aias que estavam lá, e essas são as virgens, e virgindade tem a ver na Bíblia com pureza, com religiosidade. E a Bíblia diz, queridos, que então essas virgens 5 estavam preparadas com azeite, com óleo de sobra, para poder esperar o noivo e entrar no gozo, na alegria do casamento com a noiva. E muitas pessoas tentam explicar de várias formas essa parábola, mas me parece muito mais prudente acreditar que a noiva somos nós, a igreja, mas as virgens também somos nós, os crentes, aqueles que creem em Jesus. E muitos, queridos, estão ali, e em vez de estarem preparados para o dia da glória do Senhor, da volta do Senhor, ou para o encontro do Senhor, estão totalmente despreparados. E esse óleo, que é a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, não pode ser comprada, não pode ser adquirida, não pode ser simplesmente, queridos, buscada em qualquer lugar. A Bíblia diz que ambas as virgens dormiram, e elas então dormiram, e quando chegou o noivo, ambas despertaram, e talvez foram ao encontro do noivo, ambas foram ao encontro do noivo, mas 5 delas tinham óleo sobrando para adentrar a alegria do casamento, enquanto 5 não tinham óleo, e pediram, e não podiam ser ganhos novamente. E tem muita gente dentro da igreja, exatamente como essas 5 noivas, ou melhor dizendo, essas 5 virgens, cantam, pregam, dão o seu dízimo, têm o seu tempo na igreja, mas estão completamente despreparados para um encontro real e verdadeiro com o Senhor Todo-Poderoso da glória. Então você precisa estar preparado, eu preciso estar preparado, nós precisamos estar preparados na obra de Deus, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos a hora. Jesus Cristo, falando do tempo de Noé, ele diz lá em Mateus capítulo 24, ele diz: porquanto assim era nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. Você precisa estar preparado. E talvez a mensagem de Amós para mim e para você nesse dia, nesta hora, neste momento é: prepara-te, ó povo de Deus, para se encontrar com o Senhor teu Deus, o teu Criador. Você não sabe o dia, eu não sei o dia, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Mas nós precisamos estar preparados, porque esse dia irá chegar. É exatamente isso que nós olhamos para a Bíblia. Você precisa estar preparado, porque você não sabe a hora, você não sabe o dia, porque este encontro é certo. Esse encontro é real, é verdadeiro, irá acontecer, quer queira você ou quer você não queira. É isso que Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz: certamente eu venho sem demora. O próprio Cristo fala, Cristo diz: eu venho sem demora, estou vindo, eu estou vindo. Jesus Cristo está voltando, querido. E se você perceber, se você olhar ao seu redor, e se você conseguir ter ou ler a palavra de Deus e compreender, você vai ver que Jesus Cristo está voltando. O dia do encontro com Jesus, mais cedo ou mais tarde, se dará na nossa vida. Talvez essa pandemia nos leve mais cedo. Talvez essa pandemia adiante, talvez os nossos projetos, os nossos sonhos. E queridos, muitas pessoas se preparam. Você se prepara para fazer o Enem, você se prepara para ir ao casamento, você se prepara para pregar uma mensagem, você se prepara para fazer as coisas, você se prepara para entrar no mercado de trabalho, você se prepara muitas vezes para ser mãe, para ser pai, mas você muitas vezes não se prepara para a coisa mais importante da sua vida, que é ter um encontro com Deus, um encontro que é certo, um encontro que é correto. O encontro que se dará mais cedo ou mais tarde. O encontro que fará a diferença na sua vida se você estiver ou não estiver preparado. A Bíblia diz, queridos, lá em capítulo 1 de Atos, quando Jesus Cristo é levado ao céu,
Os anjos olham para os discípulos ainda extasiados, quem sabe ainda assustados com tudo aquilo. Eles dizem: olhem, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão ele vir. Esse encontro é certo, meu irmão, minha irmã. Esse encontro é verdadeiro. Esse encontro você não sabe a hora, você não sabe o dia, mas você precisa estar preparado para ele. Porque esse encontro se dará, e isso não há nenhuma dúvida quanto a isso. Você precisa estar preparado. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa orar mais. Você precisa pedir perdão. Você precisa, quem sabe, consertar coisas. Você precisa abandonar vícios. Você precisa abandonar essa história que te atrapalha. Você precisa abandonar a religiosidade. Era essa a mensagem de Amós. Ei, povo de Deus, abandone essa falsa religião que você tem seguido. Abandone essa idolatria que você tem seguido. Abandone tudo isso que você tem vivido para começar a viver o reino de Deus. Arrependei-vos. Busquem ao Senhor. Buscai ao Senhor, seu Deus, enquanto se pode achar. Invocai-o, então, enquanto Ele está próximo, enquanto está perto. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Então, em primeiro lugar, você precisa estar preparado. Porque você não sabe o dia nem a hora. Você precisa estar preparado porque este encontro é certo. Prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o Senhor, o teu Criador. E em terceiro lugar, você precisa estar preparado, porque nesse encontro, ninguém será poupado. A Bíblia diz que no capítulo 24, versículo 30 de Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Em Apocalipse, a palavra do Senhor diz, capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Romanos 14, 10 diz, porque importa que todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém será poupado. Não importa se você é branco, se você é negro, não importa se você é crente ou ateu, não importa se você é rico ou você é pobre, não importa se você seja dos Estados Unidos da América, do Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia, da África, da Europa, não importa. Não importa se você seja grande ou seja pequeno. Não importa, meus irmãos, se você fez ou não fez as coisas. Diante de Deus, você precisa estar preparado, porque ninguém será poupado. Todos nós enfrentaremos o tribunal de Cristo. Mais cedo ou mais tarde, nós enfrentaremos o tribunal de Cristo. E nós precisamos estar preparados. E você não adianta chegar para Deus e dizer, Deus, eu dei meu dízimo. Deus, eu dei o meu tempo naquelas reuniões evangelísticas. Deus, eu estive nos cultos de louvor e adoração. Deus, eu fui presidente da igreja, vice-presidente da igreja. Eu fui dizimista fiel, eu fui tesoureiro da igreja. Não importa, querido, se você expulsou o demônio no nome de Jesus, se você curou pessoas no nome de Jesus, porque se você não for reconhecido pelo Senhor da glória, o Cordeiro Santo de Deus, a palavra do Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, porque eu não vos conheço. Então você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, irmãos, deixar de uma vez por todas toda idolatria para trás. Nós precisamos abandonar toda a falsa adoração para trás. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, irmãos, parar de adorar pessoas, adorar homens. Nós precisamos parar de adorar placas denominacionais. Nós precisamos, irmãos, parar de adorar pregadores. Porque nós precisamos voltar a adorar o único Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, ao único que era, que é e que há de vir.
a quem toda honra, toda glória, todo louvor devem ser dados. E nós precisamos de uma vez por todas estar preparados, porque eu não sei o que vai acontecer essa semana na minha vida e na sua vida. Eu não sei se Deus não irá chamar alguns de nós. Talvez Deus irá chamar algumas pessoas que assistem esse vídeo. E qual vai ser a sua resposta quando estiver diante de Deus? Você vai dizer que era a ovelha do pastor Júlio? Você vai dizer que congregava na Igreja Batista Sião? Você vai dizer que pregava o Evangelho de Deus? Você vai dizer que você estava preparado? Ou que você estava se preparando? Você será uma das 5 virgens imprudentes? Ou você será aquelas que são prudentes? Que tem na sua vida o azeite de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos chama aqui para não entristecer o Espírito Santo de Deus, aos quais somos selados para o dia da promessa. E as pessoas não entendem, queridos, que selo é esse. Na antiguidade, meus irmãos, havia uma carta que um rei ou uma autoridade mandava a outra autoridade. E então, quando saía desta pessoa a carta até a outra, um selo real ou um selo de autoridade, um anel, era colado sobre a parafina que fechava aquela carta. E a única pessoa capaz ou que pudesse abrir aquele selo era o destinatário. Porque se no metade do caminho o enviado, ou seja, o correspondente, levasse e abrisse esse selo, ele morreria, pagaria com a sua própria vida. E o Espírito Santo de Deus, queridos, quando sela um homem, uma mulher de Deus, o único que abre, o único que poderá abrir é o próprio Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu te convido a se preparar para o encontro real e verdadeiro com o Senhor. O encontro, queridos, que se dará nas nuvens. O encontro que será de poder e glória, aleluia. O encontro, queridos, que nos levará para a eternidade, para junto do Todo-Poderoso. O encontro, queridos, que nos levará para o céu. E o céu é real, o céu é verdadeiro. O céu que nos fará, ou fará de nós, queridos, seres eternos na presença do Eterno. Aonde seremos servidos na mesa do Cordeiro pelo próprio Cordeiro. Aonde toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Aonde não existirá mais a dor, não existirá mais a culpa, não existirá mais a tristeza. Então eu e você precisamos estar preparados, irmãos, porque nós não sabemos o dia e a hora, nós não sabemos quando. Mas nós sabemos, irmãos, que se dará a qualquer momento, a qualquer hora, ou seja, nós precisamos estar preparados, por quê? Porque é certo esse encontro. E nós precisamos estar preparados, porque neste encontro ninguém será poupado. Todos nós nos encontraremos com Cristo Jesus, com o Senhor, o Criador de todas as coisas. E nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar a se preparar para tudo isso. Talvez você não esteja mais preparado porque você dormiu, você deixou de buscar mais o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você hoje é uma das virgens imprudentes que não entrará na alegria do casamento, das bodas do Cordeiro. E para que isso aconteça na sua vida, eu te convido hoje, volte hoje mesmo para Cristo. Largue mão de toda idolatria, largue mão de toda briga, de coisas que não edificam a vida do homem e da mulher de Deus. Volte para Cristo. A palavra do Senhor diz, queridos, que Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai. E não sou eu, mas é Jesus falando a respeito dele.
Isso está em João capítulo 14, versículo 6. E há um outro versículo, queridos, que foi erroneamente usado, queridos, nesse Brasil, algum tempo atrás. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. É Jesus Cristo quem liberta. É Jesus Cristo quem traz a paz que você precisa. É Jesus Cristo, queridos, que te levará para o céu. É Jesus Cristo, irmãos, assim como aquele homem ao seu lado na cruz diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. O tempo é hoje, irmão, o tempo é hoje. A palavra do Senhor diz que as ovelhas de Jesus, Ele dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, vêm até mim e ninguém as arrebata das minhas mãos. Você precisa voltar para Cristo hoje. Abandone toda a idolatria, abandone toda a vida que você tem levado, abandone todo o pecado, abandone tudo aquilo que te atrapalha. Quem sabe seja as redes sociais que te atrapalham, quem sabe seja a pornografia que você vive nesse celular, nos computadores, aonde quer que você esteja vendo. Talvez seja, queridos, a prostituição, talvez seja os vícios desta vida, talvez seja as coisas deste Brasil, a política ou as outras coisas que você tem vivido. Abandona hoje em nome de Jesus e volte para Jesus, porque só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E quando você chegar no céu, você não poderá dizer para Deus que você é da direita ou da esquerda, porque você precisa ser do alto, porque o crente é do alto, aleluia. O crente não é de direita ou é de esquerda, é do alto. E tem muita gente idolatrando homens nessa terra e pagará o preço da sua idolatria mais cedo ou mais tarde. Quando Jesus Cristo olhar para ele e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, em primeiro lugar, irmãos, para você estar preparado, volte para Jesus. Hoje, não é amanhã, é hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Ouça a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Pedro, lá em Atos capítulo 1, diz: arrependei-vos e sejam batizados, cada um para os seus perdões, para o perdão dos seus pecados. Ou seja, ele estava dizendo não que o batismo seria suficiente para perdoar, ou melhor dizendo, o batismo perdoaria. Não. O que estava dizendo Pedro era que você precisava se arrepender e se batizar para nascer de novo. Então você precisa voltar para Jesus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa de uma vez por todas abandonar a vida. Abandone essa murmuração que tem incomodado a sua filha. Abandone, querido, querida, esse Big Brother Brasil, a Fazenda e outros reality shows que já desviaram pessoas do caminho do Senhor, que já desviaram muitos homens e mulheres que se diziam do Senhor, cantores gospel que lá entraram e não mudaram mais de vida. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, arrependa-se. A mensagem de Amós para aquele povo era: arrependa-se, arrependam-se, preparem-se, o dia do Senhor não tarda, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está próximo. Arrependa-se, meu irmão e minha irmã, mude de vida. A Bíblia diz, queridos, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, aquele que enganava não engane mais, aquele que idolatrava não idolatre mais. Mude de vida, irmão, mude de vida, irmã, porque as pessoas irão conhecer a Jesus através da sua vida, da sua história. Não adianta você falar de Jesus e não viver Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus, e dizer: este homem, esta mulher são diferentes. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e mudar de vida,
você não vai estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. E eu encerro aqui. A você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou para você que está afastado dos caminhos de Jesus, essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você que não é crente, mas também para você que é crente, que apesar de estar na igreja, assim como o filho pródigo, ou melhor dizendo, como o outro filho, irmão do filho pródigo, assim como o irmão do filho pródigo, estava em casa, mas o seu coração nunca esteve lá. Estava apenas por obrigação, esperando receber uma herança, mas nunca tomando posse da herança que tinha direito, que era sua por direito. Talvez você me ouve e você diz: eu nunca conheci Jesus, eu não aceitei Jesus, eu não entreguei minha vida para Jesus. Então, faça isso agora. Você que está desviado, você que está fora dos caminhos do Senhor, você que está, quem sabe agora me assistindo e nunca entregou sua vida para Jesus, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus para a sua vida. Entregue sua vida para Jesus, receba Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Diga para Jesus: Jesus, eu tenho sido um homem ou uma mulher má, eu tenho sido um homem ou uma mulher pecador, e eu preciso de um milagre na minha vida, de uma restauração. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor me receba como seu filho, porque eu preciso estar preparado para o dia do Senhor na minha vida. É isso que você precisa fazer agora. Você precisa, quem sabe, chegar para Jesus agora, não é para amanhã, é agora, meu irmão. É agora. Semana passada, queridos, nós recebemos a notícia que o irmão Lázaro partiu para a glória. Um homem de Deus. Semana passada, irmãos, ou melhor dizendo, semana retrasada, 2 pastores de Cuiabá morreram. Nessa semana, irmãos, só no Mato Grosso, dezenas de irmãos morreram. E eu tenho certeza, queridos, que nessa semana que entrará, e não é palavra de maldição isso, muitos estarão se encontrando com o Senhor também. E a pergunta que eu te faço, irmãos, faço a vocês: vocês estão preparados? Você está preparado? Você está preparada? Se você não está preparado, faça isso hoje. Conserte a sua vida hoje. A Bíblia diz: quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Então faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde na sua vida. Amós pregou e ninguém acreditou nele, porque a prosperidade era grande, porque os falsos profetas ganhavam os seus dízimos gordos e o povo prosperava. Então a mensagem do profeta Amós entrava no ouvido e saía no outro, e então as pessoas queriam era matar o profeta, porque muitas vezes, queridos, você trazer uma mensagem como essa é levar a carga de Deus até a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, arrependa-se. Volte para Cristo hoje mesmo, agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Receba o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Mude de vida, transforme a tua história. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Deus trouxe sobre nós esta mensagem. Deus trouxe sobre nós esse coronavírus para mostrar à igreja que ela precisa voltar aos caminhos do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar por você. Você coloque a sua vida diante de Jesus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Você que está fraco na fé, eu quero orar por você.
Você que não tem se sentido preparado para encontrar com Deus, eu quero orar por você. Você que não se sente pronto para encontrar com Deus, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu gostaria que você estivesse colocando a sua vida diante de Deus, que eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor fale aos corações, ó Deus, de pessoas, ó Deus, que estão afastadas do caminho do Senhor. De pessoas, Senhor meu Deus, meu Pai, que estão fracas. De pessoas, Senhor meu Deus, meu Pai, que estão, ó Deus, sobrecarregadas com o pecado. De pessoas, ó Deus, que estão sobrecarregadas com as coisas desta vida. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, se renove na vida e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que assistem, ó Deus, agora esse vídeo. Que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor transforme as suas histórias e que gere no coração deste homem, desta mulher, o desejo do arrependimento. Que o Senhor gere, ó Deus, o arrependimento, que ele possa se arrepender dos seus pecados, se arrepender, ó Deus, da sua velha vida, que ele possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor e ter sua vida totalmente transformada pelo poder, que é no nome do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, recebe, Deus, agora a oração, ó Deus, daquele que está voltando para o Senhor, daquele homem, daquela mulher que está nesse momento, Senhor meu Deus, meu Pai, entregando sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho sido um pecador e eu preciso do Senhor. Ó Deus, recebe agora essa oração. Recebe a oração, ó Pai, do contrito, Pai, do arrependido. A oração, ó Deus, daquele que realmente deseja abandonar a velha vida, as velhas práticas, para estar preparado, ó Deus, como as virgens prudentes para o dia das bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, ó Deus, muda essas pessoas, ó Pai. Muda as nossas vidas, muda os nossos corações, transforma as nossas histórias. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, todos nós possamos estar preparados, ó Deus, para o glorioso dia do Senhor. Porque perante o teu tribunal, Jesus, todos nós estaremos um dia. Uns para a eternidade contigo, e outros para a perdição eterna, no lago de fogo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, prepara a tua igreja, Deus. Desperta, Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus homens e mulheres de Deus, para serem Amós, aqueles que levam as cargas. A carga da mensagem preciosa do Evangelho de Cristo. Ainda que o povo queira viver na prosperidade, a prosperidade não salvará o povo, pois o que salva o povo é o arrependimento e uma vida justa e digna diante do Senhor. É a graça do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nessa noite, o Senhor sare as pessoas, cure as pessoas, cure a nossa nação. Que o Senhor mude vidas, que o Senhor, ó Deus, traga, Pai, ao arrependimento aquele que está vivendo em pecado. E que o Senhor, em nome de Jesus, transforme, Deus, aquele que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, mas que está aceitando agora, entregando agora a sua vida a Jesus, para que ele ou ela tenha uma novidade de vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, Senhor meu Deus, meu Pai, desta pandemia, dessa epidemia, deste mal que abateu sobre a nossa nação. Que o Senhor visite, ó Deus, cada irmão, cada irmã agora, que está enfermo, enferma, aquelas pessoas que estão, Senhor meu Deus, meu Pai, ó Deus, sobre o ataque desta doença, que o Senhor os cure, que o Senhor, Pai, tire deles este mal, que o Senhor coloque a sua mão, que a unção e o poder sobrenatural do Senhor seja derramada sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com você, com sua casa, com sua família e com a igreja de Jesus espalhada nos 4 cantos da terra. Fique na paz do Senhor Jesus, e que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero você em breve. Em breve espero você. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos. Se Deus quiser, estaremos nos abraçando. Estaremos em comunhão com Cristo Jesus, com a igreja de Jesus. Os templos estão fechados, mas a palavra de Deus não está fechada. Os templos estão fechados, mas a igreja de Jesus continua viva, aberta a todo aquele que quiser fazer parte dela. Que Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau.